Sejam muito bem-vindos à Masterclass Como Conquistar o Seu Primeiro Contrato Advogando com a Planta. Gente, uma honra estar aqui hoje. Trouxe um material precioso para compartilhar com vocês. Um passo a passo para você chegar a conquistar o seu primeiro contrato de muitos advogando com a planta. E até assim, quanto vocês se organizam, o que eu estava falando aqui antes é sobre esse babado, né, da não regulamentação da Anvisa do cânhamo no Brasil. Eu até havia comentado em algumas reuniões, em alguns momentos de fala que eu tive, o quanto é difícil fazer uma aposta no Brasil sobre prever qualquer coisa, ainda que você tenha respaldo jurídico para fazer alguma previsão. Porque realmente eu até imaginei vários cenários, mas não que ia existir uma prorrogação da prorrogação, sendo que a primeira prorrogação nunca deveria ter existido, né? Então, assim, paciência. É importante também falar para vocês, aproveitar que a audiência aqui para dizer que a direção da Anvisa, a diretoria foi toda mudada, né? E a gente tem assim novas pessoas trabalhando lá dentro, que já chamou as associações para participar desse diálogo enquanto instituições que protagonizam a cannabis medicinal no Brasil e esse acesso à saúde através da cannabis. Então, assim, há uma expectativa boa em relação a isso, mas, poxa, não tira, assim, a inusitada postura da Anvisa e do governo federal, de uma forma geral, em relação a essa regulamentação. Esperamos até as 23 horas e 59 minutos de ontem e nada saiu, e quando saiu, foi para dizer que não ia sair. É isso. Risco Brasil. Gente, como é que tá aí? Vocês já estão acomodados? Eu vou perguntar aqui à equipe se eu já posso começar, se eu não posso. Vamos lá? A gente tem muito conteúdo hoje, tá? E, gente, ao final aqui, a gente vai sortear uma mentoria e vou fazer uma oferta que é simplesmente surreal, tá? É uma oferta de um produto novo. Então, assim, como toda primeira vez, só acontece uma vez. Então, essa oferta só vai ser hoje, agora. Fica até o final, que você não vai se arrepender com a oferta que eu vou fazer aqui, tá bom? Vamos lá! Então, me permitam, por favor, vou me apresentar. Eu me chamo Carla Coutinho, sou advogada, surfista e uma mulher extremamente aventureira. Salvem isso, porque isso tem tudo a ver com a live de hoje, com essa Masterclass. Dito isto, tenho pós-graduação em Direito Administrativo pelo IDP Brasília. Na época ainda era o Instituto Brasiliense de Direito Público e na ocasião, como eu era bolsista, dentro dessa pós-graduação eu tive a oportunidade de ser monitora do ministro Gilmar Mendes. Foi lá que eu comecei a lecionar e depois fiz uma especialização também em Direito Penal Econômico, já em outra fase da minha vida. Passei 8 anos como professora de graduação, cheguei a ser coordenadora de curso, já fui chefe de gabinete no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, então já assumi esse cargo enquanto servidora de cargo comissionado. A partir de 2015 eu tomei uma decisão na minha vida de advogar, né? Até então eu trabalhava como professora, como servidora chefe de gabinete, e aí eu tomei a decisão de advogar. Nessa jornada da advocacia, eu cheguei a ter 2 escritórios de advocacia, fui sócia em 2 desses escritórios. O primeiro deles, muito focado na parte de direito penal econômico, eu fazia defesa de empresários e políticos que contratavam com o poder público e recebiam algum tipo de acusação, a gente fazia defesa. Ou no meu segundo escritório, que tinha também esse trabalho, mas a gente também tem um trabalho voltado para o direito administrativo sancionador, que me deu uma base interessantíssima de direito regulatório, de direito administrativo, e toda essa bagagem eu trouxe, obviamente, para o direito canábico. Além dessas especializações e desse histórico de sociedades advocatícias, eu mudei de cidade depois e precisei recomeçar. Nesse recomeço, eu fui buscar escritórios de advocacia para trabalhar como advogada contratada. Cheguei a trabalhar no Nelson William Groups,
Nelson William Group, e também no Reis Advogados, que é um escritório renomado ali no Triângulo Mineiro, cuja expertise é o direito agrário, né? Foram experiências maravilhosas. No Reis Advogados eu consegui entrar numa equipe uma equipe de 12 a 15 advogados, jovens advogados, e a gente trabalhava com recuperação de crédito dentro do direito agrário ou para bancos, recuperação de crédito bancário. Esse foi um momento da minha vida, assim, que eu acho que eu fiquei um pouco bem distante do meu propósito profissional, e isso me fez enxergar também a necessidade de mudar a minha vida, de mexer nela, de buscar algo que estivesse mais próximo do meu propósito. E hoje eu trabalho exclusivamente com direito canábico. Foi uma decisão que eu tomei em 2023, comecei a agir em 2024, apesar de já atuar com demandas relacionadas a cannabis desde 2017, quando, juntamente com o advogado Emílio Figueiredo e outros colegas, nós impetramos o primeiro habeas corpus para Parkinson do Brasil. Foi o primeiro HC do Rio Grande do Norte, e desde então eu venho desenvolvendo esse trabalho. Parte da minha vida profissional, esse trabalho aconteceu de forma paralela, como uma renda extra, e totalmente no off, né? Eu tinha uma outra frente de comunicação, o meu posicionamento profissional se voltava para essas outras áreas e não para o direito canábico, mas ainda hoje eu vou explicar um pouco para vocês como essa mudança aconteceu na minha vida, tá bom? Bom, meio que essa sou eu, tá bom? E agora, gente, eu gostaria muito de dizer pra vocês, a gente tá aqui com o tema da live, e eu vou encerrar a live aqui no Instagram, tá bom? Eu tinha até esquecido, gente, corre lá, todo mundo que tá aqui, eu vou encerrar agora, corre lá no YouTube, vai continuar lá, beijo. Bom, voltando aqui, quero muito esclarecer para vocês o que é que a gente vai entregar hoje nessa Masterclass e para quem essa Masterclass se destina. Quando a gente fala que vai falar aqui de como conquistar o seu primeiro contrato no direito canábico, né, advogando com a planta, para quem se destina? Se você é um jovem advogado que ainda não optou por nenhum nicho do direito e visualiza no direito canábico algo que tenha a ver com o propósito que você valoriza na vida, essa aula é para você. Para você que já tem, não é mais advogado júnior, iniciante, já tem às vezes até uma pós-graduação, mas você ainda não se encontrou, você não consegue transformar aquela especialização, por exemplo, em honorários, né? Você não consegue um posicionamento, um reconhecimento da sua atuação dentro dessa área que você atua e você gostaria de mudar. Essa live é para você. Essa live também é para você que já atua em outra área, gosta de atuar nessa outra área, mas sente a necessidade de ter uma maior estabilidade financeira, possuir uma renda extra para você. Essa live também se destina para você, tá? Para você, independentemente do tempo que você tem de carreira, se você enxerga que pode fazer, que quer fazer honorários, quer fazer mais dinheiro na sua advocacia com direito canábico, essa live é para você. Para quem não é essa live, isso é importante, porque se não for para você, você sai dela agora. Essa live não é para quem acha que vai conquistar o primeiro contrato na advocacia canábica de forma fácil, que esse contrato vai cair no seu colo sem que você precise colocar uma energia e se dispor a fazer algo, muitas vezes, que foge da sua zona de conforto, tá? Do nada, nada vem. Então, se você acha que eu vou lhe dar aqui algum conteúdo mágico de obtenção de honorários, de fechamento de um contrato, essa live não é para você. Aliás, nos próximos slides e nos próximos minutos eu vou começar a passar um passo a passo em que vai ficar muito claro o caminho que você tem que trilhar, mas que ele depende de ações suas, só depende de você, tá bom? Gente, esse caminho, eu vou até colocar aqui no slide, vocês estão vendo aí, um roadmap, né, de passo a passo
para se conquistar esse primeiro contrato dentro da advocacia canábica, né? Mesmo que você esteja... Todas essas situações que eu coloquei aqui para vocês, de circunstâncias em que você pode estar, momentos da sua vida profissional em que você pode estar, isso eu digo por mim, tá? Às vezes, o que está segurando essa mudança, essa transformação na sua vida é medo. E eu digo isso porque isso aconteceu comigo, né? Eu tinha muito medo de expor o meu conhecimento e prestar o meu serviço, me colocar no mercado como uma advogada da cannabis. Era o meu maior desejo, era o meu maior sonho. Em um dado momento da minha vida, eu percebi que eu performava muito bem em tudo que eu me propunha fazer dentro do meu trabalho, mas nada representava genuinamente quem eu era e o que eu queria ser. E, sinceramente, eu acho que eu até passei muitos anos da minha vida engolindo essa corda do que as pessoas esperavam que eu fosse e não exatamente o que eu queria para mim. Eu trabalhei, assumi cargos de gestão, assumi cargos complexos, de grande responsabilidade. Consegui fazer isso de forma competente, né? De forma performática mesmo, de conseguir um bom resultado, mas eu não estava fazendo para mim. Muitas vezes eu estava trabalhando muito sem ter nenhum retorno financeiro daquele esforço que eu estava fazendo, principalmente no momento final ali em que eu estava trabalhando como advogada contratada de escritório, não era mais o meu escritório, eu já não era minha chefe, e isso mexeu muito comigo, mas eu tinha muito medo. Havia em mim a crença de que se eu noticiasse, se eu me colocasse publicamente como advogada da planta, eu iria perder todos os meus clientes. Toda aquela minha cartela de clientes, todo o meu respeito iria embora e tudo iria se esvair nesse processo de comunicação, de novo posicionamento. E aí, gente, eu precisei, eu vou até passar o slide aqui, que eu queria muito compartilhar isso com vocês. Essa imagem aqui parece que não tem nada a ver com essa aula, mas ela tem tudo a ver com uma das grandes mensagens que eu quero deixar para vocês hoje. Realmente, durante muito tempo, eu fiquei paralisada pelo medo de assumir esse trabalho e até que... Olha o que me aconteceu. Eu já tinha tomado a decisão de sair do escritório que eu trabalhava, porque eu não aguentava mais. E eu decidi que eu ia trabalhar com outra coisa, nem que fosse não advogar. E nesse meio tempo, também estava passando por várias dificuldades no meu casamento. Na época eu ainda era casada. 1 milhão de DRs e discussões. Numa dessas discussões do relacionamento, meu companheiro na época, Anderson, disse assim: parou, vamos fazer uma viagem. A gente vai sair aqui de moto de Natal e vai até a Bahia e a gente vai para Chapada Diamantina pra gente, assim, resetar a nossa vida e voltar renovado. Foi isso que a gente decidiu fazer. E assim fizemos. Descemos de Natal até a Bahia de moto, chegamos na Chapada Diamantina e fomos conhecer a Cachoeira da Fumaça. Para chegar na Cachoeira da Fumaça, você tem que atacar uma montanha. Não é uma trilha fácil, não é uma trilha para iniciante. E assim, durante todo o caminho, né, chegando na Chapada Diamantina ainda, um amigo nosso, Rodrigo, que também é guia lá na Chapada, dizia: olha, ninguém vai à Chapada Diamantina e volta da mesma forma. E eu até brinquei, assim, no caminho para a Chapada, dizendo assim: nossa, então corre o risco de eu voltar hippie, ficar por lá mesmo, nem voltar para Natal. E todo mundo, kkkk, não sei o quê. Beleza. Chegamos, então, na Cachoeira da Fumaça. Depois de subirmos, atacarmos a montanha, chegamos lá em cima. E existe um ponto na Cachoeira da Fumaça, e é isso que aparece na foto aí, ó, em que você passa da cachoeira, tem uma pedra, e aí você deita nessa pedra, coloca a sua cabeça, e lá você tem a visão da cachoeira lá embaixo.
Anderson, meu ex-companheiro, ao chegar lá, ele travou. Ele não conseguia avançar 10 metros desse abismo que tinha, que era onde as pessoas normalmente deitam e ficam olhando. Ele estava com medo. E o mais interessante foi que eu percebi que eu não estava com medo. Aliás, me chamou a atenção na hora que eu estava ali deitada, olhando, eram 400 metros de queda livre se eu caísse ali. Meu corpo nem tremia, juro, meu coração nem acelerava. Eu estava completamente confiante da natureza, muito segura de que nada aconteceria comigo ali, que se acontecesse seria a vida, nesse sentido. Mas o mais legal foi me deparar com a minha coragem. Eu não sabia, gente, que eu era tão corajosa. Eu me vi, eu que me dizia sempre, quase todos os dias naquela época, o quanto eu tinha medo de assumir, fazer o que eu queria fazer, eu percebi a minha coragem. E de fato, eu saí da montanha, eu voltei da Chapada Diamantina transformada. Eu saí com uma certeza, com uma nova crença. O medo mora em mim, mas eu também sou uma pessoa corajosa. Eu preciso entender do que é que eu tenho medo, mas eu tenho coragem. E aí, gente, o mais legal é que essa viagem aconteceu em abril. Em maio, 1º de maio, eu comecei a fazer o meu primeiro vídeo no Instagram, criando conteúdo, e começou toda essa jornada até chegar aqui hoje. E é esse passo a passo que eu quero colocar aqui para vocês. E vamos ao passo 1. Tudo bem? Vou tomar uma água. Gente, passo 1 para conquistar o primeiro contrato dentro da advocacia canábica. Não vamos reinventar a roda. É básico, conhecimento técnico. Você tem que começar estudando. Em uma frase muito simples, em um verbo só, é estudar. Claro que eu coloquei aqui para vocês, basicamente, o que você vai precisar estudar. Um panorama legal, o que tem de legislação a respeito do direito à cannabis, a parte jurisprudencial, que é rica, inclusive, teses novas, posicionamentos diferentes dos tribunais. Então, essa parte jurisprudencial tem que estar dentro do seu espectro de conhecimento. E o histórico cultural da cannabis, que vai lhe dar munição para conversar, vai lhe dar repertório de conversa que vai lá na frente culminar em novos contratos, tá? Quando a gente fala de conhecimento técnico, eu chamo a atenção para as pessoas que gostam para que você faça um conhecimento técnico aprofundado, que você adentre dentro da história da cannabis, que você visualize o direito canábico sob todas as suas perspectivas, tanto do lado civil como do criminal, a parte empresarial, a parte de compliance, a parte regulatória. Então, o direito administrativo também, que incide sobre o direito à cannabis, a questão dos direitos fundamentais envolvidos, o direito à saúde, direito à liberdade médica, dignidade da pessoa humana, o livre-arbítrio, o direito à ciência, que vai ser em alguns momentos, você vai tocar nesse direito para representar interesses dos seus clientes. Então, ter essa base. E essa base, assim, é mais assim, mergulha. Faz um curso que te mostre todo esse cenário 360 e que de uma forma profunda, que você tenha conhecimento a fundo das resoluções principais, que você tenha uma noção geral, principalmente da jurisprudência de onde você mora, que convenhamos. Esse é um primeiro passo que é até bem óbvio, né? E é um primeiro passo que vai te ajudar a vencer um obstáculo que talvez more aí com você, que é a insegurança. Gente, muitas vezes a nossa insegurança não é outra coisa, é falta de conhecimento. E aí você se sente inseguro porque você tem receio de que em uma situação que você está se colocando como especialista no direito canábico, surja algo que você não saiba a resposta ou você não sabe o que dizer, e isso vai demonstrar
que você não sabe, e isso gera insegurança realmente. Eu acho que o momento ápice de dizer assim, não, agora eu estou pronto. É aquela hora em que você já estudou, que você já sabe onde o direito à cannabis toca em relação a outros direitos. Você já tem uma noção ali geral da área, do nicho. E aí você olha para si e diz assim, eu me contrataria. Pelo conhecimento que eu tenho, eu me contrataria. Agora sim, eu consigo resolver o problema de outras pessoas porque eu tenho conhecimento para isso. Quando você chega nesse ponto de se contratar, eu acho que você está apto para ir para o segundo passo. Qual é esse segundo passo? Posicionamento profissional. Posicionamento profissional é uma etapa, gente, que demanda... eu coloquei aqui 3 tarefas para a gente pensar em posicionamento profissional. Primeiro, você fazer você repaginar, se você não tem ainda, você começar fazendo essa sua bio profissional, né? E também nas suas redes sociais, colocando ali as informações sobre quem é você, né? É claro que antes de fazer isso, você precisa fazer uma autorreflexão de quem é você enquanto profissional. Se perguntar quais são, por exemplo, os seus diferenciais. Se você é um advogado que gosta de conversar com o cliente, que dá atenção ao cliente, você já pode perceber aí uma qualidade sua. Você é esse advogado ou essa advogada que tem esse diálogo próximo com o cliente. Isso pode ser algo a ser destacado no seu trabalho. Vou dar um exemplo meu. Você já deve ter ouvido falar que eu sou uma advogada que atua no direito canábico que te ajuda a atuar com confiança. Essa característica da confiança, ela veio de uma autorreflexão minha de que eu sou essa pessoa que passa confiança dentro da minha atuação. Talvez não seja algo que você pode oferecer inicialmente, mas há certamente alguma característica sua que ela é útil ou alguma habilidade que pode ser o seu diferencial. Então, fazer essa autoanálise para você se enxergar. Por que isso é importante? Porque isso vai transparecer, né? Isso vai refletir no seu posicionamento. E eu acho muito importante que nesse momento você defina uma bandeira. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu dei alguns exemplos aí no slide. A bandeira pode ser a defesa do paciente de cannabis, pode ser a consultoria empresarial, pode ser a advocacia para as associações. Vou dar exemplos de cases de sucesso dentro da advocacia canábica. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo do advogado Clayton. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, deveriam, procurem ele nas redes sociais. O advogado Clayton tem uma bandeira muito específica. Ele é um advogado da cannabis, mas ele se posiciona nas redes sociais como aquele advogado que, se sua conta caiu no Instagram porque você teve conteúdo relacionado a cannabis e a Meta foi lá e bloqueou sua conta, suspendeu, lhe deu alguma penalidade, é Clayton que resolve. Percebe que é algo bem específico, eu estou falando dentro do direito canábico, de um assunto, uma questão muito específica. Carla, isso funciona? É só vocês olharem o perfil do Clayton. Funciona sim. Ele optou por essa bandeira, algo bem específico, e ele se posiciona no mercado dessa forma. Assim como eu me posiciono como advogada da planta que ensina os outros advogados a atuarem com confiança. Percebe como também é uma bandeira muito específica? Encontre a sua. Vou dar outro exemplo. Advogado Ítalo Coelho, também um case de sucesso dentro da advocacia canábica. Você vai encontrar o Ítalo se posicionando muito, ele e a Bianca, que são sócios, se posicionando com essa consultoria para as associações, assessoria para associações de pacientes. Então, dentro do universo da cannabis, é claro que Clayton, Ítalo, eu, Bianca, todos nós atuamos com todas as questões dentro do direito canábico, mas nos posicionamos perante o público, perante as redes sociais, como especialistas em algo mais específico dentro dessa área. Se a gente fosse aqui aprofundar esse tema, a gente vai ver que isso tem muito a ver com uma criação da marca, do conceito de marca, mas isso, é claro, não vai caber aqui nessa masterclass, né? Mas o que é importante que vocês saibam?
encontrem uma bandeira para vocês. Pode ser a bandeira do autocultivo para as pessoas com espectro autista. É bem específico. Você pode levantar a bandeira do acesso à saúde para as pessoas com fibromialgia. É algo bem específico. Você pode levantar a bandeira dos HCs individuais, né? Então, assim, defina a sua bandeira, tá bom? E a sua terceira tarefa aqui nesse passo 2 de posicionamento vai ser treinar seu pitch de apresentação de 30 segundos. E você vai gravá-lo. Sim, vai gravar. Tarefa para vocês. Se vocês forem lá no meu Instagram, vocês vão ver que tem um destaque que vai dizer assim, quem sou eu, algo assim, ou é sobre mim, algo desse tipo. Lá foi um pitch que eu fiz de apresentação minha. No início, quando eu fui criar o conteúdo, eu pensava assim, não, eu preciso ter uma frase de apresentação e eu preciso treinar ela e falar muito dela para eu poder me acostumar, ser confortável, ser fluido me apresentar dessa forma. Eu estou deixando a advocacia bancária, eu estou deixando o direito penal econômico, o direito administrativo sancionador, eu estou fazendo toda essa transição na minha carreira, eu preciso aprender a me apresentar agora com a minha nova versão, a minha nova temporada profissional. E foi isso que eu fiz. 30 segundos, você vai treinar como você chegar em qualquer lugar, você vai repetir essa apresentação. É o pitch de apresentação. Eu me chamo Carla Coutinho, sou advogada, especialista em direito canábico, e aí você vai fazer o seu pitch. Essa apresentação, ela tem a função de internalizar esse conceito, você se perceber como essa pessoa e você passar em todas as oportunidades que tiver, na fila do pão, na escola ali do seu filho, na hora que você está conversando no barzinho, se tiver a oportunidade de se apresentar, você vai se apresentar dessa forma, tá bom? Em todas as oportunidades. Nesse pitch de apresentação, gente, você tem que conter nele quem você é, o que você faz e para quem você faz. Fecha esse ciclo na sua apresentação e aí você já vai ter aí um posicionamento para chamar de seu e trabalhar para chegarmos num terceiro passo dessa jornada de captar o seu primeiro contrato dentro da advocacia canábica. Tudo bem até aqui? Gente, eu não estou acompanhando a interação de vocês no chat, mas já eu vou ver se tem pergunta. Interajam, não me deixem desmotivada aqui olhando para essa câmera. Eu estou imaginando vocês aqui na minha frente. Vamos lá para o próximo passo. Gente, eu não poderia deixar de passar esse slide aqui para vocês, ainda sobre o tema de posicionamento. Olhem essa foto em que eu estou de vermelho. Sim, sou eu nessa foto. Lembra que eu falei para vocês que estava trabalhando no escritório, numa equipe de 15 advogados, jovens advogados, e era para recuperar crédito bancário e crédito do agronegócio? Foi nessa época aí. Nessa época eu estava fazendo vídeos institucionais para esse escritório, falando de temas aleatórios, que não tem nada a ver com cannabis, um posicionamento completamente desvirtuado do meu propósito. Só pela minha cara vocês estão vendo que eu não tô feliz. Até a forma de se apresentar, como eu me vestia, tudo isso mudou na hora em que eu passei a trabalhar o meu posicionamento. Eu tive que fazer uma reflexão sobre como eu gostaria de me vestir, porque eu percebi que eu passei 15 anos me vestindo como eu achava que as advogadas tinham que se vestir. Nessa época eu joguei fora, inclusive, meu último salto que eu comprei como um calçado para trabalhar. Hoje eu só trabalho de tênis. Lamento, é isso, beijos. E essa foto que tá à direita, gente, é uma foto que eu tirei, ela foi custo zero, eu tirei em casa, que eu disse, eu vou tirar minha nova foto da minha nova fase. Fui eu que me maquiei, arrumei meu cabelo, liguei a câmera do celular, preparei a iluminação e tirei essa foto. O investimento dessa nova imagem foi esse brinco, que foi um brinco de plástico, que eu pensei assim, meu Deus, eu não tenho uma bijuteria, um brinco que não seja de uma advogada comum, que não me representa mais. Fui e comprei esse brinco, eu acho que tinha tudo a ver, e esse foi a minha transição no meu posicionamento.
alterei as fotos no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e passei a me apresentar com essa nova imagem, tá bom? Vamos lá. Passo 3, uma comunicação estratégica. Esse passo é ótimo. Uma água. Comunicação estratégica. Gente, convenhamos, saber tudo, que é o que que vai acontecer no passo 1, saber tudo, ter um excelente posicionamento, ainda não vai significar como resultado, né, um fechamento de contrato, né? A gente precisa agora que você tem conhecimento e tem um posicionamento firmado, vamos trabalhar a sua comunicação. E aqui nesse ponto a gente vai eliminar várias crenças que não se aplicam quanto a essa questão da comunicação. Vamos lá? É um ponto bem interessante dessa aula. Bom, primeiro passo aí, primeira tarefa dentro do ponto de comunicação estratégica vai ser criar um plano editorial mínimo, gente. Mínimo. 3 posts por semana, cria um blog, isso é totalmente gratuito, eu já tive o blog, faz um blog, escreve o texto no blog, um texto por semana falando sobre direito canábico, de temas que podem ser de utilidade para os seus possíveis clientes. Ai, Carla, ninguém vai ler isso. Se você não enviar, talvez ninguém leia, mas você vai publicar no blog, vai pegar o texto publicado e vai enviar para a lista de transmissão que você vai criar e vai mandar para essas pessoas. Se você já tem perfil no Instagram e você está disposto a ligar a câmera e gravar vídeo, melhor ainda, eleva-se a outro nível a sua comunicação, mas é possível também fazer sem filmar, né? Sem esse enfrentamento direto num primeiro momento, mas que você passe a ser responsável por comunicar quem você é e como você pode ser útil para as pessoas. Se você não aparecer para elas, se você não se fizer presente, elas não vão saber que você existe e elas nunca vão te contratar. Isso é óbvio, tá? Então, Carla, eu quero fazer vídeo, faça vídeo, publique. Ninguém vê os meus vídeos, envie para as pessoas o seu vídeo. No início, realmente, você vai ter poucas visualizações, mas é o seu início. Acreditem, o meu primeiro vídeo, meu primeiro conteúdo, teve basicamente a minha família curtindo. E olhe lá, é assim, o começo, as coisas têm um tempo de maturação. E você vai semear isso, você vai cuidar desse momento, dessa comunicação e vai persistir nela. É essa persistência que vai te trazer resultado. Eu trago outros exemplos aí de como você fazer essa comunicação, e eu gostaria até de enfatizar isso, que foge a essa coisa de ligar a câmera e gravar um vídeo, porque eu sei que às vezes é uma dificuldade enorme da maioria da advocacia, embora eu sou do time que acha que isso precisa ser desenvolvido, se é uma dificuldade para você, afinal você é uma advogada ou um advogado. Então, deve ser realmente uma preocupação sua de evoluir nesse sentido. Mas vamos imaginar que você não está preparado para isso nesse momento. Escreva. Porque se você é um advogado que não quer falar, mas pelo menos escrever é uma obrigação sua. Então escreva textos, faça posts fixos no Instagram, sem ser vídeo, mas tenha uma comunicação para começar a dizer às pessoas que você trabalha com aquilo. Isso é muito importante. Vocês têm a experiência e o meu próprio exemplo. Quantas vezes eu não apareci no celular de vocês? Quantas vezes vocês não tocaram no assunto e eu apareci lá no celular de vocês? Essa é a advocacia de 2025. Não imagine que você vai advogar, a galera que já é mais sênior, você vai advogar como você advogava em 2000, nos anos 2000 e em 2010. A advocacia mudou. As pessoas vão buscar e vão te achar onde elas estão sempre lá, que é o quê? No celular, nas redes sociais. Então, faça esse trabalho de aparecer, tá? Eu coloquei como terceira tarefa aprender a testar formatos. Isso foi algo que eu fiz até encontrar o meu formato.
Você pode testar os Reels, você pode testar artigos publicados, pode ser no jornal da sua cidade, pode ser um blog, pode ser pedindo um espaço em sites que você tenha algum contato com alguém. A realização de lives, caixinhas de perguntas no seu Instagram, vídeos no TikTok, ou posts fixos que você vai colocar escrito, mas que você de alguma forma se comunique e use isso estrategicamente. Divulgue esse material para as pessoas. Inclusive, gente, tô sendo muito franca aqui com vocês, porque eu quero que esse passo a passo seja realmente para te levar a conquistar esse primeiro contrato, assim que possível. Inclusive, vá lá, turbine, faça esse conteúdo, coloque uma grana lá para esse vídeo, esse conteúdo virar um patrocinado, ele começar a aparecer no celular das pessoas. Isso funciona porque eu faço isso. Eu comecei investindo muito pouquinho, qualquer R$50 que você coloca no Instagram, por exemplo, para impulsionar um vídeo, vai gerar um efeito. É muito possível que você receba no direct alguém perguntando uma informação sobre aquele tema, e aí você agarra essa oportunidade, você vai conversando com essa pessoa. E digo mais, no início, essas primeiras abordagens, essas primeiras pessoas que chegam, é maravilhoso porque você tem tempo para dar atenção. Hoje, por exemplo, eu tenho um Instagram de um porte que eu já não consigo atender todo mundo que vai lá. Vi um vídeo meu, vi um material meu, um conteúdo, foi atrás, às vezes eu não consigo dar o retorno porque já é muita gente. No início, você tem essa possibilidade de os contatos que chegam, você já lá e começar esse trabalho do convencimento, de levar para uma reunião, enfim, a gente vai chegar nesse passo ainda, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o próximo passo. Mas antes, eu fiz questão de colocar aí para vocês, gente. Olha só. Vocês viram aqui essa imagem que tem aqui minha? É um corte, né? Um corte uma foto que eu tirei de um vídeo recente meu. É um dos vídeos que foi muito bem... performou muito bem no Instagram, muitas visualizações, muito comentário, gerou muita conversa no direct, né? Não dá para avaliar assim quanto diretamente de contratos eu consegui fechar com esse vídeo, mas ele foi um vídeo muito bom. Mas nem tudo começou com esse vídeo é recente. O primeiro material, o primeiro conteúdo que eu coloquei, exercendo esse passo aí da comunicação estratégica, foi esse aqui, ó. E aí, não sei se dá para vocês ver, dá para visualizar, mas ele foi publicado dia 1º de maio de 2024. Se você for lá no meu Instagram, essa foi a primeira publicação que eu fiz. Depois de voltar da Chapada Diamantina, em que eu fui em abril, em maio eu criei coragem, eu disse, eu vou começar. E eu comecei dizendo justamente por onde começar no direito canábico. Foi um post em formato de carrossel, eu não gravei nada, eu não falei nada, mas eu comecei. Ali, 1º de maio de 2024, começou essa minha jornada do terceiro passo, comunicação estratégica. Eu vou já estou posicionada, agora eu vou o quê? Divulgar o meu trabalho, me comunicando bem, com segurança, afinal eu tenho conhecimento, eu estou bem posicionada, então estou preparada para me comunicar. Beleza? Se você for olhar as curtidas aí, basicamente quem curtiu essa publicação, gente, foi a minha família, minha melhor amiga, e é isso. Passo número 4, networking de valor. Gente, eu acho que tem até um vídeo meu de corte de live, não sei, lá no meu Instagram que eu digo isso. Eu não estou onde eu estou hoje se não fosse pelos bons relacionamentos que eu tenho dentro da advocacia canábica. Quando eu optei por largar toda a advocacia tradicional e trabalhar só com isso, eu fiz uma imersão de estudar e de conhecer os atores da cena. Advogados, principalmente, médicos, ativistas, os militantes da marcha, a galera da fisioterapia, a galera da farmácia, a galera que gosta de cultivar, os growers, a galera que trabalha no atendimento dessas pessoas, serviço social, a galera do marketing voltado para o direito canábico. Todos esses atores eu fui buscar me aproximar deles. Eu vou até fazer aqui um pequeno parêntese, porque eu acho interessante, assim, eu vou confessar isso aqui para vocês.
eu era tão insegura com essa questão de me colocar como advogada da planta, que eu nem seguia no meu Instagram perfis que falassem que fosse do tema da cannabis. Olha o nível de bloqueio que eu tinha e de insegurança, porque eu pensava assim, meu Instagram é um Instagram profissional. Se as pessoas entrarem lá e forem ver as pessoas que eu sigo, elas vão desistir de mim. Uma crença completamente equivocada e que me fez perder muito tempo. Um tempo que eu não quero que vocês percam, porque eu sou a prova viva que isso foi uma perda de tempo. Uma insegurança, um medo que só me atrasou. E aí, então, eu tive que fazer esse trabalho de ir atrás. Não, agora eu vou botar meu Instagram, o meu algoritmo, agora ele vai ficar... Eu vou corrigir o meu algoritmo. E eu comecei a seguir todos os perfis, todos os nomes, quem eram as pessoas famosas da cena, os advogados que já estavam ali, ó, fazendo, criando conteúdo, se posicionando no mercado, enquanto eu, que tinha um histórico desde 2017 atuando com a planta, defendendo pessoas para ter acesso a cannabis, e eu não estava fazendo nada. Eu também já fiquei nesse lugar de ver a coisa acontecendo, ver os advogados ganhando com isso e eu assistindo. Então, nesse trabalho de networking, o que é que eu percebi? Eu precisava me conectar com essas pessoas e me colocar à disposição para ter laços realmente genuínos com ela, que eu pudesse somar, né? E aí, eu vou até colocar aqui no próximo slide, em que eu coloco aqui as tarefas que eu coloco para vocês nesse momento do networking de valor. Participar de pelo menos um evento. Gente, um evento, assim, é para começar. Sinceramente, eu fui em 2024 a todos os eventos da cannabis que a minha condição financeira deixou. É possível que você não consiga ir para nenhum no primeiro momento. Aliás, é possível sim, porque tem evento gratuito e online. Então, é possível você estar lá. E se for nesses termos, gratuito e online, vá, faça perguntas, se possível, se mostre próximo e interessado para aquela pessoa que está falando naquele evento, saiba quem você é. Sabe aquele evento que você vai participar e aí ao final fica aquele pessoal ali querendo conversar com os palestrantes? Você vai ser essa pessoa nos eventos. O interessado, o que quer se aproximar, o que no final vai lá e faz, eu queria me apresentar, eu estou começando agora na área, a gente pode entrar em contato, se você tiver cartão você troca, se for online você pega o Insta, pega o WhatsApp, você vai criar relacionamentos com essas pessoas. E isso vai depender de você. E hoje, gente, isso é muito fácil de fazer, porque você pode fazer pelo celular, você vai lá no perfil da pessoa, manda um direct, às vezes eu recebo de vocês também, gente que quer colar em mim. Carla, quero aprender com você, eu posso ser seu estagiário, eu posso trabalhar para você de forma voluntária ou não, mas assim, e esse é um caminho muito virtuoso para você chegar onde você quer, porque você vai começar, as pessoas do meio vão começar a saber quem você é e você vai ver que no futuro isso acaba gerando novos negócios. Segunda tarefa que eu coloquei é conectar-se com pelo menos 10 contatos estratégicos de forma ética. Cada evento desse que você vai ter esse dever de pegar contatos. Pegar o WhatsApp dessa pessoa ou o perfil dela para você manter esse relacionamento pós-evento, pós aquele momento, online ou presencial. Eu tenho e eu posso disponibilizar para vocês, eu não sei se a gente já... enfim, de alguma forma é possível disponibilizar uma planilha que eu tenho de parceiros. Eu não uso mais essa planilha, mas ela no início ela foi muito importante para mim. Eu simplesmente planilhei. Eu sou geração milênio, a gente gosta de planilha de Excel. Planilhei lá as pessoas, o contato dela, se eu tinha um e-mail e quando foi que eu conversei com ela pela última vez. Porque se fizéssemos 2, 3 meses que a gente não tinha conversado nada, eu já ia puxar assunto com aquela pessoa de novo para manter o relacionamento. E esses contatos, eles serviram para formar uma lista de transmissão. Que aí o meu conteúdo era enviado para essas pessoas, notícias que eu encontrava sobre a cannabis, que eu sabia que poderiam... ser de utilidade para essas pessoas ou mostrar para elas que olha como essa pessoa é antenada, olha, a Carla é muito antenada, ela tá sempre mandando conteúdo sobre. Isso faz as pessoas começarem a relacionar o tema cannabis a você, porque é você que está fazendo isso.
lembrando para elas que é você que sabe sobre, é você que está inteirado sobre. Perfeito? Então vamos lá. Terceiro passo, terceira tarefa, planilhar as parcerias e conexões criadas, é isso que eu acabei de falar para vocês. E a quarta tarefa é manter esses contatos e criar oportunidades. Se você vai para um evento, por exemplo, na seccional da OAB do seu estado, e você encontra alguém lá que vai e fala sobre o assunto, você foi lá no final, pediu para conversar com ela, se apresentou, disse lá, fez o seu pitch de 30 segundos, se apresentou, trocou cartão, trocou o WhatsApp, pegou o contato dessa pessoa. Que oportunidade você pode criar com ela? Ela é uma médica, por exemplo? Será que nessa mesma seccional que você participou desse evento, a comissão do direito à saúde, por exemplo, dessa seccional, será que não está precisando promover outros eventos? Será que você não pode ser essa pessoa que vai lá sugerir um projeto de um evento em que você vai falar sobre? Ah, não me sinto segura ainda. Trazer alguém para falar sobre? Meu ponto é, se o evento não existe onde você mora, crie esse evento. Tenha certeza que, na maior parte das vezes, as instituições estão querendo que projetos desses cheguem lá, até para elas mostrarem que estão realizando alguma atividade. Você movimenta até a instituição. Então, crie esse evento. Eu vou dar um exemplo aqui que eu até faço questão de dar o exemplo dela, porque ela também é um case de sucesso dentro da advocacia canábica, é a Litza. A Litza é uma menina que faz acontecer. Ela tá lá, ela é uma jovem advogada, já está posicionada, bem posicionada dentro da advocacia canábica, e Litza não é aquela pessoa que fica esperando os eventos. Ela participa de todos que ela pode, né? Com certeza a limitação dela de participar é uma limitação financeira, porque ela está em todos, e os que ela consegue, não encontra espaço de existência, ela vai lá e cria o evento. Se vocês quiserem acompanhar o Instagram de Litza, vocês vão ver que é essa pessoa que está criando. Inclusive, ela agora está com um podcast, porque ela leva as pessoas para falar, ela está criando conteúdo, ela está comunicando de forma estratégica o trabalho dela. Tá bom? Vamos lá. E o podcast da Litza é com uma médica. Olha só, ela foi lá, fez um bom relacionamento com essa médica, manteve esse bom relacionamento e surgiu o quê? Uma oportunidade. Elas agora têm um podcast, estão fazendo acontecer. Tá sendo bem excelente. Deixo o exemplo para vocês irem lá e ver e aprender com ela também. Tá bom? Gente, passo 5. Chegou o momento mais importante, talvez. Já eu chego nas perguntas, tá? Deixa eu só chegar aqui no passo 5 e aí eu vou passar para as perguntas para ver o que é que eu posso responder aqui para vocês. O passo 5 é o passo onde a gente chega talvez no momento mais esperado, né? Que é a da prospecção e de colocar em prática. O que é que eu tenho para dizer para vocês aqui sobre esse passo 5? Tem uma série de tarefas aqui. A primeira tarefa, e aí, prestem muita atenção em mim. Se puder até focar só em mim, seria excelente, porque eu acho que esse é um ponto bem importante da masterclass, da aula. Gente, você vai começar... A primeira tarefa que tem aqui é escolher até 3 casos pro bono para ganhar experiência e provas sociais. Vamos ter um papo reto aqui? A advocacia voltada para cannabis, ela começou ali meados de 2016, 2015, 2017, por ali. E os primeiros advogados faziam esse trabalho, que nem existia ainda direito canábico, até esse nome ainda é polêmico ainda hoje, mas eles faziam esse trabalho de forma pro bono. Era um trabalho de militância dentro do contexto da cannabis. E essas pessoas, incluindo eu, que o meu primeiro caso foi em 2017, ele foi um caso que eu fiz pro bono. Aliás, o meu primeiro caso foi pro bono, o meu segundo foi pro bono, o meu terceiro foi pro bono, o meu quarto, e eu acredito que mais de 5 foram pro bono. A primeira vez que eu cobrei por um serviço prestado dentro da advocacia canábica, que foi um habeas corpus individual, foi na pandemia em 2020. Então, de 2017 a 2020, eu criei um histórico
de prova, inclusive de resultado, dentro do direito canábico, de forma pro bono. Ah, Carla, você está propondo aqui nessa live, depois de vários passos, que a nossa prospecção, na verdade, vai ser uma prospecção pro bono. Eu ainda não disse que você fechou o contrato ainda, tá? Quando eu digo que o primeiro contrato dentro Advogando com a Planta vai ser fechado, esse contrato é um contrato em que você vai receber honorários. Mas faz parte desse passo a passo que você se disponha a apostar e a investir em você. Você que muitas vezes, olha, quem nunca trabalhou horas extras no escritório de advocacia e no final não recebeu mais por isso, você lá se esforçou, nem o extra, a participação dos lucros daquele escritório você recebeu. Quantas vezes você não foi explorado e trabalhou muito mais do que deveria em outros locais em que você trabalhou? Então, como é que você olha para mim e cogita concluir que fazer um caso pro bono vai ser algo que vai desmerecer você, que vai lhe desvalorizar enquanto profissional? Você não tem nada. Você não tem nenhum caso para dizer que você atua nessa área. Você só tem uma pretensão de atuar. Você não tem a prática ainda. Você não tem repertório. Então, sim, escolha um caso, ajude alguém, de preferência alguém que precisa muito. Ajude 1, 2 ou 3 pessoas para você ter repertório, para você ter resultado para apresentar para o seu possível novo cliente, aquele em que você vai ganhar honorários pela contratação, tá? Não entenda esse serviço pro bono como qualquer outra coisa. Isso é um investimento na sua carreira, né? Então, esse é um primeiro passo, gente, que eu acho que é muito importante que fique aqui, tá? E perceba, nenhum desses advogados que estão lá desde o início, e aí eu me coloco dentro desse grupo, e que fez tantos casos pro bono, você acha que a gente se arrepende desses pro bonos que fizemos, em termos de resultado financeiro que temos hoje, em termos de posicionamento dentro do mercado, dentro do nicho da cannabis hoje? Gente, isso foi um grande investimento intuitivo, até porque na época nem estava se pensando esse ganho financeiro, né? Mas ele serviu muito para nos dar esse histórico de resultados e nos ajuda hoje a ter um posicionamento mais estabelecido. E claro, gente, quando você faz um trabalho pro bono e você entrega um resultado para um cliente, o que é que esse cliente vai fazer? Ele vai lhe indicar para outros. E não necessariamente você vai fazer pro bono para esses outros. Pode ser aí o seu primeiro contrato, já uma decorrência da indicação desse trabalho pro bono. Se você tiver sorte, e aí até uma outra dica que eu vou dar aqui, esse seu caso pro bono, ele pode virar notícia no jornal da sua cidade. Imagine que é o primeiro caso da cidade que alguém consegue acesso ao tratamento com cannabis, de uma criança que precisava muito, que convulsionava muito, uma criança que teve paralisia cerebral, um idoso com um Parkinson muito acentuado. Se for um caso que interessa a imprensa da sua cidade e você teve um resultado positivo, isso pode virar notícia e isso vai resultar numa possibilidade de prospecção lá na frente. Então, assim, não vejo nenhuma desvantagem em fazer um trabalho pro bono. Aliás, eu acho a melhor forma de começar. Já diria o ditado, já diria nem sei quem, mas é dando que se recebe. Lembrem-se disso, tá bom? Tarefa 2, firmar parcerias com outros advogados. Isso aqui, ó, é o que há. Isso aqui eu faço até hoje. É possível que até na live aí esteja algum advogado ou advogada que é meu parceiro. E é muito legal fazer isso porque você pode suprir questões que você ainda não tem amadurecido em você. Por exemplo, eu sou muito CDF, eu fui lá, fiz o curso de advocacia legalizada, eu esgotei conhecimento técnico jurídico, eu tenho um bom conhecimento, agora a parte da comunicação estratégica tem uma grande dificuldade. Pensa agora naquele advogado ou advogada que você conhece, que não tem o conhecimento que você tem, não estudou como você estudou, mas é excelente comunicador, negociador, faz uma parceria com ele. Se junta para fazer um trabalho em conjunto e aí você supre a sua dificuldade.
Pessoas boas, advogados e advogadas que têm uma boa comunicação podem se aliar a advogados que têm essa base, esse perfil mais introspectivo, mais técnico. É na parceria que vocês vão vencer essa dificuldade. E existem parcerias de todo jeito. Você pode fazer parcerias com advogados de outras áreas, você com a expertise dentro do direito canábico e essa pessoa com a expertise dentro daquela atuação dela, que aí você pode somar e apresentar um serviço melhor para o cliente, tá? Então, fazer parcerias é a melhor coisa. Firmar parcerias também, gente, com outros profissionais. Você pode ter parceria com os médicos, você pode ter parceria com o engenheiro agrônomo, você pode ter parceria com um laboratório que analisa os olhos de paciente. E são parcerias lícitas, parcerias de indicação. O médico ou a médica vai lhe indicar caso chegue algum paciente que queira um autocultivo, que queira um fornecimento do medicamento de cannabis pelo SUS, pelo plano de saúde, deseja criar uma associação. Então, as pessoas que passarem por aqueles profissionais, aqueles médicos, os engenheiros agrônomos, todo mundo que passar vai poder indicar você. Então, você vai ter pessoas divulgando o seu trabalho e levando clientes, né, possíveis clientes até você. Percebe que para isso acontecer, o seu networking tem que estar muito legal. Porque se você não tem um bom relacionamento, se você é conhecido na praça como uma pessoa difícil de lidar, né, uma pessoa que não é agradável, que não tem um bom relacionamento, você diminui as chances quando chega no momento de prospecção, porque você possivelmente é pouco indicado, porque não tem ali um bom relacionamento com esses outros atores, tá? Então, é muito importante cuidar disso. Quarta tarefa, identificar e frequentar os lugares que os seus clientes frequentam. Vamos imaginar que no seu posicionamento você optou pela sua bandeira, o acesso a cannabis para as pessoas com espectro autista. É, assim, fundamental que você frequente os lugares, os eventos promovidos por pessoas que têm espectro autista, né? Se vai haver um bazar de uma associação de fibromialgicos e você levantou essa bandeira, você vai estar lá. Se vai ter um evento social, às vezes gratuito, que fala sobre o tema de terapias, de fitoterápicos ou de alguma condição clínica que tenha a terapia canábica como solução, para você estar lá, tá? Então, assim, identificar quem são esses clientes e se fazer presente. Uma coisa que eu fiz muito foi participar dos eventos de feiras. Eu estava nas feiras, eu ia lá no meu pitch já, afiado. Todo mundo que eu encontrava, eu me chamo Carla, sou advogada, especialista em cannabis, papapá. E aí eu fui conversando com várias pessoas e nessas feiras foi bem interessante para mim, porque eu comecei eu encontro nessas feiras os empresários, as pessoas que estão querendo investir no mercado e são pessoas que me interessam como clientes. Então, eu me faço presente nas feiras porque meus clientes estão lá. Perfeito? 5. Buscar associações de pacientes e instituições para parcerias. Eu até que já um pouco falei disso aqui, mas se você sabe que na sua cidade tem uma associação de algum paciente, não necessariamente que faz uso de cannabis, né? Mas se tiver associações de pacientes de cannabis, mais ainda, buscar essas associações. Chegue lá, se apresente e ofereça um serviço, por exemplo, consulta jurídica gratuita de 15 minutos, 20 por videoconferência para tirar dúvidas de pacientes. Esse pode ser um serviço que você pode prestar para a associação. Ofereça a possibilidade de fazer um curso sobre direito a cannabis, um evento dentro daquela associação, que aí você vai mostrar o que você sabe. Ao final sempre rola ali alguém interessado no seu serviço, você dá ali o seu cartão, mostra o seu contato. Então é você aproveitar esses espaços para se mostrar útil para aquele público que você quer que seja o seu cliente. Essa é a forma de prospecção na advocacia lícita, tá, gente? Eu estou trazendo para vocês prospecções que são, claro, prospecções indiretas. Você não está fazendo uma abordagem, eu presto esse serviço, me contrata. A gente tem
uma barreira, né, em termos de marketing, né, do que a OAB, o Código de Ética da OAB e as suas resoluções, enfim, as suas normas definem como possibilidade de marketing jurídico, que é aquele marketing de conteúdo. Então, sempre se colocar como uma pessoa que vai levar um conteúdo, ensinar alguma coisa e não diretamente oferecer o serviço jurídico. E, considerando isso, tá tudo bem. Certo? A prospecção ela é sempre indireta, mas ela é sim possível se você seguir esse passo a passo que eu tô te falando. Aliás, é impossível que ao final você não tenha um contrato fechado. Vamos aqui para as perguntas. Eu vou dar uma passada aqui rápida pra gente ver aqui as perguntas. Eu tô perdendo na hora. A gente tá o quê? Com 1 hora de live, é isso? Mas é a Masterclass, né, gente? Não tem como. Vou passar aqui as perguntas. Se a Anvisa tivesse regulamentado ontem, o que mudaria para o advogado canábico? Pouca coisa. Depende do que seria regulamentado, mas vamos imaginar que teria sido o mínimo definido pela STJ, que é a regulamentação por empresas da indústria farmacêutica de cânhamo com até 0,3% de THC. Teria sido isso, o mínimo, né? E isso mudaria pouca coisa. Só se você for advogar para a empresa da indústria farmacêutica, que você vai poder dizer a ela que ela não precisa judicializar, que já tem um caminho administrativo que a regulamentação trouxe. Não é o caso. Para todos os outros casos, associações, o cultivo individual, o cultivo coletivo, os novos negócios, as consultorias empresariais, nada mudaria, tá? É isso. Mais outra aqui, deixa eu ver outras perguntas. Deixa eu ver. Eu fui na cachoeira, foi punk, punk essa cachoeira. Vamos lá, tô me falando da cachoeira. Vale do Capão, nossa, eu adoro o Vale do Capão. Boa noite, gostaria de saber se a Masterclass ficará disponível. Não, gente, a Masterclass é agora. Não sai daí, não. E ainda vou dizer mais. No final, eu vou sortear uma mentoria e vou lançar um produto com uma oferta que vocês nunca mais vão ver. Ela é a oferta para quem tá aqui ao vivo, tá atento. É uma oferta única porque é um produto novo, vai ser primeira turma. Então, segura a ansiedade, fica aí. Deixa eu ver mais. É tão difícil ver as perguntas aqui, ó. Adorando a aula, Carla. Também estou em um momento de reinvenção. Adoro, Apuã. Vamos lá, tamo junto. Você não tá sozinho nessa. Conte comigo. Depois de 8 anos dedicado no trabalho como terapeuta, bem próximo das terapias psicodélicas, já palestrei junto a psicólogos e psiquiatras para debater sobre o assunto dos usos psicodélicos na saúde mental. Maravilhoso, um caminho bem próximo, inclusive, da advocacia canábica, tem tudo a ver, dá até para conciliar os dois mundos, muito legal. Habeas corpus é a maior demanda da área? Essa é a pergunta de Hugo Moraes. É a demanda que tem mais volume. Eu não acredito, eu não considero a demanda que vai trazer um maior retorno financeiro em termos de honorários, mas no volume com certeza, tá? Como lidar com o receio de trabalhar com essa temática em uma cidade pequena? Às vezes, os riscos de ter um contato mais direto com o cliente afasta alguns casos. Milena, a sua pergunta é bem interessante e eu vou te dar uma resposta que não sei se vai lhe agradar, mas é uma resposta muito sincera. Como lidar com esse receio? Eu já falei aqui pra vocês o quanto assim, esse receio já foi algo que morou em mim e me paralisou durante bom tempo. Hoje, o que é que eu trago de experiência de você tentar vencer esse medo mesmo, assim, você agir mesmo com esse medo? O que é que você vai encontrar? Pelo menos foi o que eu encontrei. Muitas pessoas deixaram de me seguir, realmente me cancelaram, mas eu comecei a me conectar com as pessoas que de fato se interessavam por esse assunto. Hoje, eu moro em Natal, o meu maior público não é o público de Natal, não é o público da minha cidade. Eu não preciso, na verdade, da aprovação dos meus vizinhos, do meu bairro. O meu bairro é muito pequeno para onde eu posso chegar, a gente tem a internet para divulgar o nosso trabalho. Hoje, o meu maior público é o Sudeste, está em São Paulo. São essas pessoas que enxergam mais do que as pessoas lá do meu bairro, da minha cidade, o valor que eu posso entregar com o meu trabalho. Então, assim, talvez enxergar
o receio das pessoas mais próximas seja muito humano, porque elas estão muito próximas. Mas pense grande, Milena. Quando você estiver aparecendo e recebendo o respeito e sendo contratada por essas pessoas que não estão ali na proximidade, isso vai lhe servir como motivação e como forma de você vencer esse receio nos próximos. Isso vai lhe fortalecer. Pode ter certeza disso. Deixa eu ver se eu consigo ver mais alguma pergunta. Para advogados iniciantes, pergunta Maiara. Qual seria o nicho que você indicaria dentro do direito canábico? O trabalho para as associações de pacientes, porque eu acho que você pode fechar contratos ali por tempo determinado. Normalmente eu gosto de colocar 24 meses. E aí você tem pelo menos 24 meses de uma estabilidade ali financeira, né? De saber que todo mês vai cair ali um valor durante 24 meses. Isso vai lhe dar uma estabilidade mínima. Você, claro, vai fazer esses contratos considerando ali a realidade daquela associação, mas às vezes não é um valor mensal muito alto, mas é um valor que é certo todo mês. E apostar nos habeas corpus nos habeas corpus individuais, né? Eu acho que a advocacia no direito canábico, para iniciar, é o melhor caminho, tá bom? Que mais? Vivian fala, mentoria para adquirir mais nuances de conhecimento. É isso aí. É sobre isso. Fica aí que vai vir uma oferta boa. Tem gente que tá antenado. Vamos lá. Gente, voltando aqui para os slides. Vamos para o último passo, para o passo 6. Vamos falar de negociação e fechamento de contrato. Porque, assim, possibilidades de prospecção indireta, que é como a gente pode fazer na advocacia. Eu te dei aqui vários exemplos. Se você colocar em prática uma tarefa dessa e você não conseguir um resultado, vem me falar, vem reclamar comigo. Reclama mesmo, que a gente vai fazer esse ajuste. Eu costumo dizer, talvez isso possa soar arrogante, mas nesse 1 ano advogando exclusivamente com cannabis, fazendo esse bom posicionamento, essa comunicação estratégica que tem funcionado, né? Trabalhando meu networking de valor durante esse tempo, fazendo esse trabalho que eu tenho desenvolvido. Olha, eu posso dizer para vocês que você não consegue ganhar dinheiro dentro da advocacia canábica porque você não está fazendo do jeito certo. Vamos fazer do jeito certo. Vamos seguir esse passo a passo que vai dar certo. Vamos lá? Passo 6. Vamos falar de negociação e fechamento. 1. Escutar ativamente, buscar conexão com o cliente. Tem uma live, que foi uma live de aquecimento para essa masterclass, que eu toquei muito nesse ponto da negociação, né? Mas eu vou retomar aqui essa tarefa para você ter isso muito em mente. O momento da negociação não é um momento seu, é um momento do cliente. Não vá para esse momento e aí você vai fazer de tudo, você vai lutar para ter uma conversa com ele, nem que seja por videoconferência, nem que seja numa ligação, mas tente conversar com ele antes de lhe apresentar uma proposta, porque a ideia aqui é que quando a proposta for apresentada, o cliente já esteja convencido que ele quer lhe contratar. Ele já está esperando, ansioso que você envie a proposta, porque ele quer lhe contratar. Ele já está pensando não em quanto vai ser os seus honorários, mas em como é que ele vai lhe pagar, porque ele quer lhe contratar. Então, para você criar esse desejo no cliente, é interessante que você comece pensando nele, escutando ele. Agora sim, gente, é escutando de verdade. Não é ouvir ele pensando no que você vai responder. É aquela escuta curiosa e sem a pretensão de responder nada. Deixa ele falar. O bom vendedor é aquele que muito escuta, porque ele vai ter elementos para trabalhar o convencimento a partir do que a pessoa fala. Se você deixa ela livre para falar, ela vai trazer alguma questão pessoal, algum contexto da vida dela, às vezes alguma dor, angústia, preocupação, o que é que ela é insegura com o quê, e você vai poder enxergar com muita clareza como você vai ser útil, como você vai resolver o problema daquela pessoa. Então essa escutativa ela é fundamental. E assim, você já se destaca da grande maioria da advocacia, que não escuta o cliente. Então, assim, só isso. E tenham certeza, gente, a pessoa que está falando, o cliente, ele percebe isso. Por mais que seja uma pessoa
que não tenha muito conhecimento, uma pessoa ignorante, ela vai perceber, porque é uma coisa humana. Você percebe quando a pessoa está prestando atenção em você, quando ela está lhe ouvindo, tá? Tarefa 2, agir de forma segura para passar confiança. Esse momento da conversa com o cliente é o seu momento de passar a segurança para ele. Ninguém contrata advogado para fazer apresentação, para qualquer outra coisa. Você contrata advogado para resolver seu problema. Então, você precisa passar a impressão e a verdade de que você consegue resolver esse problema. Passa essa confiança. O que vai te dar mais confiança nesse momento? O seu conhecimento técnico jurídico, né? Você vai para uma reunião com o cliente, você não sabe nada, você fica naquela. Se ele me perguntar alguma coisa mais a fundo, eu vou ficar sambando na resposta, e isso é péssimo, porque o cliente percebe. Aí ele levanta ali um alerta de que, pô, esse advogado aí, não sei, eu não senti firmeza. Então, a gente precisa trabalhar essa confiança em passos anteriores para levar essa confiança para o momento da negociação, tá? 3, alertar para os riscos ou prejuízos de não lhe contratar, né? Depois que você ouve o cliente, você primeiro percebe o que é que pega para ele. Se ele tem medo, por exemplo, porque ele já tem cultivo em casa e ele tem receio, ele tem às vezes uma ex-namorada que está criando confusão, que ameaça fazer uma denúncia na polícia, por exemplo. Então, você percebendo qual é a situação do cliente, você reforça o que de fato é risco e o que de fato ele pode ter como prejuízo se não lhe contratar, né? Para reforçar nele essa ideia de que ele precisa de você. E na sequência, destacar os benefícios se ele lhe contratar. Algo que eu gosto muito de dizer quando eu estou fazendo uma reunião para fechar HC de autocultivo. Normalmente, o cliente já tem um cultivo em casa, ou ele vai iniciar, porque a gente precisa dizer isso em juízo para entrar com habeas corpus. E aí, o cliente fica, Carla, mas assim, eu fico com medo, nesse meio tempo em que eu tenho cultivo em casa e eu não tenho ainda o salvo-conduto, se a polícia chegar na minha casa. E aí, esse é um perigo, é realmente um perigo real, né? Um risco que ele corre. Percebendo isso, o que é que eu sempre falo nessas reuniões? A gente fechando o contrato aqui, não pense que eu só vou defender os seus direitos quando eu impetrar o habeas corpus, não. Nesse momento em que a gente está preparando as provas e a gente está organizando a documentação, você já tem uma advogada para chamar de sua. Caso aconteça alguma coisa, me liga. O habeas corpus não foi protocolado ainda, mas eu já defendo o seu direito a cannabis medicinal. Tá? Essa é uma segurança, nossa, tem cliente que chega e fala, ah, doutora. Então, é uma segurança que você traz para o cliente e ele já começa a enxergar ali os benefícios de lhe contratar, né? Ele já vai ter você ali para dar esse suporte. Isso é algo bem interessante, tá? Tarefa 4. Reforçar seus diferenciais profissionais em toda a conversa para aumentar o seu valor. Gente, fiz uma reunião esses dias agora, essa semana, acho que foi ontem, com um possível novo cliente, falando para criar uma associação no interior de Santa Catarina. E claro que na oportunidade eu mencionei que eu participei, inclusive eu coloquei na conversa o quê? Tava até com um parceiro advogado, não sei se está nessa live, mas um alô para ele, Gabriel, parceiro nota 10 de São Paulo. A gente tava na reunião, o que é que eu percebi? Ele quer abrir uma associação. Como é que eu reforço os meus diferenciais profissionais nessa ocasião? O que foi que eu falei? Inclusive, fulano, hoje mesmo eu participei de uma reunião junto à nova diretoria da Anvisa, representando associações de pacientes, para nós discutirmos os termos da regulamentação da Anvisa que está por vir. Ora, esse é um assunto que tem muito interesse ao cliente, ele está querendo abrir uma associação e agora ele já sabe que a advogada, que pode ser a advogada dele, participou de um seleto grupo que participou de contato direto com talvez seja o maior inimigo dessa associação, que é a Anvisa. Então, para ele, o meu valor certamente subiu nessa hora, no momento da reunião. Não é uma advogada qualquer, ela tem um diferencial, ela é tão destacada que ela conversa com a diretoria da Anvisa. Percebe? Claro, às vezes você não tem isso para dizer, e a gente trabalha com verdade, você não vai inventar nada, né? Mas
você pode ter outros diferenciais. Lembra que eu falei no início da live? O seu diferencial pode ser o fato de você ser a pessoa que tem paciência de conversar com o cliente, ouvir as suas histórias, né? De estar sempre perguntando se ele está precisando de auxílio, né? Você pode explorar isso dentro dessa reunião, de dizer a ele, sou eu que vou entrar em contato direto com você, tudo que você precisar, isso também é um diferencial, tá? Aliás, quer diferencial maior do que vocês advogados, vocês sabem, do que você ser aquele advogado que o cliente não lhe procura para saber do processo. É você que vai procurar ele para dar essa informação. Se você quebra essa lógica, gente, de ser o advogado que não responde os clientes, que demora a responder, que isso é uma marca na advocacia, todo mundo reclama que é difícil falar com a advogada, como é difícil falar com o meu advogado. Inverta essa lógica. Seja a advogada ou advogado que uma vez por semana vai lá e dá uma satisfação ao seu cliente, ainda que para dizer que o processo dele está do mesmo jeito. Ele vai lhe amar, experiência própria. Você dá essa atenção para ele sem ele ter pedido, nossa, vá por mim, é um diferencial, tá? Quinta tarefa, enviar propostas só depois que você tiver essa conversa, que você sentir que esse cliente está convencido, tá? Eu costumo mandar a proposta depois, com prazo para esse cliente se manifestar. Quando esse prazo se encerra, se ele não me deu retorno, a nossa equipe vai lá e questiona se ele ficou com alguma dúvida, para a gente retomar essa conversa e tentar fechar ali no finzinho, nos 45 minutos do segundo tempo, tá bom? Gente, eu tô bem perdida no tempo, mas acho que já tem bastante tempo. Bom, o que eu posso dizer pra vocês, gente? Esse é um passo a passo. Claro, como eu falei pra vocês no início da live, não é algo que vai cair no seu colo. É um trabalho que vai demandar de você estudar, se conhecer, se posicionar, se colocar para se comunicar e agir para assim fazer acontecer esse contrato através de prática e prospecção. Isso é muito importante. E eu trago para vocês agora algo que eu acho que é muito importante que se diga. Eu ouvi muito vocês para preparar essa masterclass e eu percebo que, e essa é uma realidade, só o conhecimento, às vezes você encontra realizando um curso, assistindo um conteúdo, o conhecimento ele está muito acessível, né? Ele está bastante acessível. Mas só o conhecimento não vai lhe entregar bons honorários. Talvez não lhe entregue nem honorários. Então, essa masterclass, ela foi pensada para não só te ensinar sobre direito canábico. Mais do que isso, o objetivo aqui é te ensinar a como fazer esse direito canábico se tornar honorários na sua vida. Aquela tão sonhada autonomia financeira, aquela tão sonhada renda extra para você realizar um sonho pessoal, ou aquela carreira que realmente é próspera financeiramente, né? Ela aconteça. Então, por isso todo esse passo a passo. Claro, você pode fazer o curso, inclusive realizar o curso de advocacia legalizada, obter aquele conhecimento. Lá tem aulas, inclusive, de como aplicar os conhecimentos na sua advocacia. Você pode fazer isso de forma sozinha e você vai chegar a algum lugar. Mas a minha proposta aqui, essa é a oferta, e até isso já foi comentado antes da live, é justamente para que você não passe por esse processo sozinho, se você não quiser. Todas essas etapas de conhecimento técnico, de posicionamento, de comunicação eficaz, de prospecção prática, até o momento da negociação e do fechamento do primeiro e de vários outros contratos, você pode fazer comigo te acompanhando. Aliás, não é só comigo, é com uma comunidade exclusiva em que a gente eu vou passar a te acompanhar para você ficar bem posicionado e te ajudar a prospectar clientes dentro da advocacia canábica.
Essa é a grande oferta e é isso que eu estou lançando para vocês agora. É essa solução, né, de transformar a minha história, o meu repertório e o que aconteceu de sucesso comigo e colocar isso para vocês de uma forma que vocês nem precisem passar por todos os perrengues que eu passei, né? Entregar esse caminho pronto e, claro, com o meu acompanhamento. Eu vou estar com vocês. Vou estar como? Deixa eu agora colocar aqui para vocês como é que vai se dar essa mentoria em direito canábico na prática. Gente, essa mentoria, o objetivo aqui ela é transformar os advogados tradicionais, né, para se tornarem uma referência dentro do direito canábico. E o que é que contempla? O que é que tem dentro dessa mentoria? Primeiro, aquele passo 1 todo. Tá aqui dentro do que a gente está chamando de quatro módulos completos, que é, na verdade, o curso Advocacia Legalizada, que são 33 aulas, mais aulas bônus, em que eu enfrento todo o direito canábico em todas as suas vertentes, civil, criminal, a parte regulatória, a parte histórico-cultural, tá tudo lá, dividido em 4 módulos. Você vai ter acesso a esse material. Mas não só. A mentoria passa a acontecer durante 6 meses. Eu vou acompanhar vocês para a gente viver esse passo a passo para a conquista do primeiro contrato. E aí eu vou acompanhando vocês nesse processo para que, enfim, vocês consigam realmente transformar esse conhecimento em contratos fechados, tá? Esse acompanhamento vai ser durante 6 meses. É uma mentoria em grupo, a gente se encontra e a gente vai fazendo essa trajetória que eu tô contando aqui para vocês na Masterclass, tá bom? Esmiuçando cada tarefa, colocando os desafios para vocês irem cumprindo e o meu acompanhamento para que você consiga conquistar o que você quer, tá bom? Além dessa mentoria, vai, claro, ter um grupo exclusivo no WhatsApp, que é para vocês fazerem parcerias, né? Se colaborarem e, claro, colocar em prática muitas das tarefas desse passo a passo, que é para a gente fazer esse networking acontecer dentro da comunidade e explodir para fora dela, tá bom? Tem também como dentro dessa mentoria o plano de carreira dentro do direito canábico e o mapa de atuação para advogados vai dentro dessa mentoria e uma aula secreta de parcerias. Eu fui bem enfática aqui no momento da prospecção, o quanto é importante firmar parcerias, não poderia faltar, né, dentro dessa oferta da mentoria, essa aula secreta, que também está aí para vocês. Tem os valores aí, a mentoria tem um valor originário de R$3.000, mas como eu falei para vocês, tem uma oferta especial para esse momento. Você pode adquirir a mentoria por apenas 12 parcelas de R$187 no cartão ou à vista a R$1.808,07, que convenhamos, nenhum serviço, exceto uma consulta jurídica. Exceto a consulta jurídica, nenhum serviço que você vai prestar dentro da advocacia canábica tem um valor acima disso. Então, assim, você vai ter um retorno desse investimento certamente muito rapidamente, eu não tenho dúvidas. Voltando aqui para a oferta. Condições exclusivas de lançamento. Afinal, eu disse para vocês que aqui a oferta vai ser imperdível. O que é que eu tenho propondo aqui para vocês? Os 10 primeiros inscritos, atenção, gente, 10 primeiros, nada mais, não é 11, não é 12, são 10 primeiros inscritos, vão ganhar, além de tudo que eu acabei de falar, da mentoria coletiva durante 6 meses, esse acompanhamento, eu pegando na sua mão, te ajudando a se posicionar e a prospectar. Se você for um dos 10 primeiros inscritos na mentoria, você vai ganhar 2 sessões de mentoria individual comigo. Eu vou sentar com você, a gente vai ter aquela conversa, né? Eu vou fazer escuta ativa, eu vou entender você, como eu posso te ajudar, e de forma personalizada a gente vai fazer você trilhar esse caminho de sucesso dentro da advocacia canábica, em 2 sessões de mentoria individual, tá bom? Não fui um dos 10 primeiros, mas foi um dos 20? Tem coisa boa para você também. Os 20 primeiros inscritos vão receber aí um acesso estendido por mais 3 meses de todo o conteúdo da mentoria. Ou seja, ao invés de
Ao invés de 6 meses, vão ser 9 meses. Acho que ficou um erro aí no slide, gente, mas são 6 meses mais 3 meses de acesso estendido, tá bom? E você ainda tem, lógico, isso é legal, né? Na verdade, é uma questão legal. Vocês têm direito a 7 dias de garantia, porque se vocês não gostarem da mentoria, vocês podem desistir dela, não tem problema. Tá aí ressaltado que você pode desistir. Então, assim, não perca a oportunidade de fazer a sua inscrição agora, ser um dos primeiros inscritos para não perder. E caso você não goste, depois você desiste, mas você não vai se arrepender. Eu não tenho dúvidas que você não vai se arrepender. Gente, para finalizar aqui, aliás, ainda tem sorteio, hein? Tem sorteio de mentoria já. Mas se você já foi meu aluno, claro que você tem condição especial, especialíssima, tá? Ex-alunos tem direito a cupom de desconto de 50%, tá? Então, se você já comprou o curso de Advocacia Legalizada, quer entrar na mentoria Advogando na Prática com Direito Canábico, você tem 50% de desconto. Vocês gostaram disso, né? Vocês vão entrar em contato com a nossa equipe para garantir esse desconto. Tem o WhatsApp aí no slide para vocês. Gente, eu acho que não existe dentro, assim, de tudo que eu conheço, de cursos, de mentorias, dentro da área de direito canábico, oferta melhor que essa. Nessa mentoria, claro, é uma oferta que só vale para a primeira turma. Essa oferta não se repete nem na Black Friday, que tá perto. Então, assim, realmente é uma oferta surreal, que é para a primeira turma, porque eu quero ter essas pessoas próximo de mim, porque eu quero ver vocês crescerem. Eu quero, na próxima rodada masterclass de lives, eu ter vocês como exemplos de cases de sucesso para exemplificar aqui. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu tenho essa disposição de ajudar. Vocês sabem que eu faço esse trabalho há um ano com muita intensidade, com muita vontade de fazer acontecer. Eu não tenho concorrentes na advocacia canábica. Eu me sinto feliz de poder estar formando novos profissionais com qualidade, que podem se tornar meus parceiros, quem sabe até meus sócios no futuro. Então, estamos juntos. Você não precisa chegar aonde eu cheguei, passando por todas as dificuldades que eu passei. Eu posso te ajudar a vencer inseguranças e medos, porque eu vou estar próximo de você. Então, gente, eu acho que melhor oferta que essa não existe. Bom, se você é meu ex-aluno, lembra que tem cupom de desconto, entra em contato com a gente no WhatsApp para você fazer parte agora da primeira turma da mentoria, tá, gente? Se tiver ficado alguma dúvida sobre a mentoria, sobre a masterclass, vocês podem entrar em contato com a equipe depois da live, certo? Pode falar lá no Instagram também, não tem problema. E a nossa equipe está de plantão hoje, depois aqui da Masterclass, para tirar dúvidas de vocês, qualquer dificuldade que vocês tiverem para fazer a inscrição. A gente está aqui atento, a gente quer vocês, principalmente se vocês quiserem participar como os 10 primeiros, tá? Para ganhar as vantagens dos 10 primeiros ou dos 20 primeiros. Só são 10. E já foram 4. Ó, já recebi aqui informação que já foram 4. Então, assim, corre que só tem 6 vagas para você pegar a sua, hein? Gente, agradecer vocês de coração. Esse trabalho é desenvolvido com muito carinho. Eu realmente posso dizer hoje que eu sou uma pessoa que vive o sonho profissional. Eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu amo. Isso realmente não tem preço. O mínimo que eu posso fazer pelas pessoas que eu vejo ao meu redor, que gostariam de estar ocupando, gostariam de estar realizando, vivendo o sonho que eu vivo, é compartilhar com vocês como foi o meu caminho e como eu fiz para chegar até aqui. Então, eu fico muito realizada de poder passar a palavra, compartilhar esse conhecimento e me colocar como alguém que pode fazer um trabalho de ajudá-los, como é através do curso Advocacia Legalizada, como é mais ainda agora com a mentoria, porque agora o meu foco vai ser fazer vocês prospectarem. Tá bom? Tamo junto? Gente, um beijo enorme. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.